Meu querido irmão e irmã, graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos a mais uma lição da EBD hoje. O título da nossa lição é Oferta de Orientação. Está em Provérbios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. E o subtítulo da nossa lição é Deus providencia orientação àqueles que põem a sua confiança nele. Provérbios 3, do versículo 1 ao versículo 12. Se você tem a sua Bíblia, abra agora a sua Bíblia em Provérbios 3, de 1 a 12. Se você não tem, corre lá, apanha a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura desse texto, Provérbios 3, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 3, 1 a 12. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Essa é a nossa leitura de Provérbios 3, de 1 a 12. O nosso texto áureo, então, são os versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. A nível de introdução, eu vou repetir aqui o PowerPoint do João, que é muito importante e foi muito bem feito, né? Tá a trazer a introdução da nossa revista na lição 1. Hoje nós estamos na lição 2, mas é bom nós recordarmos isto. Então, o livro de Provérbios é um livro de coletânea, uma coletânea de escritos, na sua maioria da autoria do rei Salomão, por isso que é conhecido como Provérbios de Salomão, mas também depois foi adicionado outros provérbios de outros sábios, de outras reflexões de sábios naquela altura. Esse livro visa auxiliar o leitor a adquirir sabedoria na sua vida prática, né? Então, é um livro muito prático. A gente tem que entender o livro de Provérbios como de um rei, em sua maior parte, né, na sua maioria, foi composto pelo rei Salomão. Então, imaginaram um rei a crescer em sabedoria e, durante o seu reinado, a tomar notas daqueles conhecimentos que ele foi adquirindo, né? Então, é esse o sentido, né, de Provérbios. Ele começou a entender coisas na sua vida prática como rei e, como quase um diário, começou a tomar notas daquilo. Então, é bom a gente ver e entender Provérbios nesse contexto, né? E, por fim, é categorizado, quase não sai, não é? Categorizado como sendo um livro poético ou sapiencial, ou seja, um livro poético ou de sabedoria. Isso é importante, porque nós temos que ler cada livro da Bíblia de acordo com o seu contexto, não só o contexto histórico, mas também o contexto gramatical, né? E o tipo de leitura, o tipo de leitura da sua classificação do livro. Então, ele é um livro poético, o Provérbios, e um livro de sabedoria. Então, nós não podemos ler Provérbios, por exemplo, como um livro de promessas, né? Promessas feitas por Deus para o seu povo. Não. Para depois a gente não se sentir frustrado. Ah, mas Provérbios diz isso. Isso não aconteceu, isso às vezes não acontece, porque não é um livro de promessas, né? A gente tem muitas promessas na Bíblia e nós confiamos
completamente, integralmente em todas as suas promessas. Mas Provérbios é um livro de sabedoria, em que aponta para uma verdade, né? Então é bom a gente entender isso. Aos poucos nós vamos compreender isso durante as nossas lições. Vamos recordar então, mais uma vez, esse PowerPoint que foi feito pelo nosso irmão João, na lição anterior, que são os temas principais de Provérbios, né? Então, primeiro, um relacionamento pessoal com Deus é indispensável para receber sabedoria. Sabedoria, do ponto de vista bíblico, é, antes de tudo, um relacionamento com Deus de maneira correta. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Depois, a necessidade de obter essa sabedoria, não é, de forma constante. Isso deve fazer parte do nosso dia a dia, na nossa mente, em nosso coração. Ser biblicamente sábio significa procurar e colocar em prática a sabedoria de Deus. E quarto, aplicar a sabedoria de Deus permite ao crente saber como resolver as situações do dia a dia, né? Então, a sabedoria de Deus não são só teorias, não. Ela funciona para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática. E quinto, obter sabedoria divina, permite desfrutar de uma felicidade única em sintonia com Deus. Então, o caminho de Deus nos leva à alegria, né? Mesmo em meio aos sofrimentos, às lutas, pelo caminho ser estreito, né? As veredas são caminhos estreitos, né? E Jesus nos falou de um caminho estreito. Mesmo assim, nós temos alegria se nós obedecermos e se usarmos a sabedoria divina no nosso dia a dia. Vamos então aprofundar o texto, estudando versículo por versículo. A nossa revista então faz blocos de 2 versículos, eles estão ligados como causa e consequência, né? Então, primeiro são os 2 primeiros: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. O que eu destaquei aqui? Primeiro, não te esqueças. Nós costumamos esquecer aquilo que nós não deveríamos esquecer, né? Tem a ver com a nossa mente, com a nossa memória. Então, nós não podemos, não devemos exercitar a nossa mente para nós não esquecermos dos mandamentos do Senhor, da lei do Senhor, das diretrizes, das direções dadas pelo Senhor. Mas isso não pode ser só na mente, tem a ver também com o coração, não é? Essas duas coisas devem estar ligadas, a nossa alma, o nosso coração e o nosso entendimento. Depois, quais são as consequências disso? As consequências é que os nossos dias serão aumentados e diz o texto, né? E te acrescentarão anos de vida e paz. Então, isso não é uma promessa. Tudo o que a gente vai ler aqui não são promessas dadas por Deus. São verdades, sim, mas como consequências, não é? Então, o Provérbios nos ensina é, se nós obedecermos à lei e se nós guardarmos isso no nosso coração, uma consequência direta disso é que os nossos dias, se a gente usa da sabedoria do Senhor, que a gente tenha mais dias, né? Agora, isso não quer dizer que vá acontecer naturalmente, porque a vida é algo muito mais complexo e dinâmico, não é muito linear, né? Por isso que o livro de Provérbios, por isso que os livros de sabedoria não se resumem a Provérbios. Depois a gente vai ver em Eclesiastes. E lá em Eclesiastes, o escritor já velho, né? Ele vai ver agora não só as coisas que ele tomou nota, mas as coisas que ele viu durante toda a sua vida, porque a vida não é linear como a gente espera. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo específico, né? O nosso Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei, na sua mente e no seu coração, mas ele morreu com 33 anos, mas ele é eterno, né? A sua vida humana física. Mas isso é só para a gente entender que Provérbios não é uma promessa. O livro de Provérbios a gente lê como uma verdade que aponta para outra verdade, né? O que quer dizer, se a gente fizer isso, a nossa tendência é termos muitos dias de vida. Então é bom a gente recordar, ler cada livro de acordo com o seu contexto histórico e gramatical.
Versículos 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então, tá nos ensinar que a benignidade e a fidelidade, não é? Algumas versões usam, algumas traduções, a palavra lealdade, não é? Nós devemos atar ao pescoço. Essa metáfora é dizer que tem que ser visível, né? A nossa benignidade, e fidelidade, a lealdade deve ser algo visível na nossa vida, algo que se veja não só nas nossas palavras, mas nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Isso deve também estar, não pode ser só também algo superficial, tem que ser algo de dentro para fora, não é? Na tábua do nosso coração. Se a gente faz isso, a gente vai achar graça e bom entendimento não só aos olhos de Deus, mas também aos olhos dos homens, das pessoas que convivem conosco. Então, são características importantes na vida dos servos do Senhor: benignidade, fidelidade, honra, né? Lealdade. Isso deve estar assim bem visível na nossa vida, no nosso proceder, e tem que ser algo de dentro para fora, no nosso coração. Isso fará com que achemos graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Confiar no Senhor não pode ser só numa área específica ou só pela metade ou só uma parte da nossa caminhada, mas tem que ser de forma íntegra, completa, inteira, de todo o nosso coração. Integral tem a ver com isso, inteiro, né? De todo o coração. E não confies, estribes, não te estribes. Estribe é o lugar onde nós, né? Quando o estribo, se eu não me engano, é o lugar onde nós, quando andamos de cavalo, nós colocamos os nossos pés, nós confiamos, né? Nós firmamos. Nós devemos firmar e confiar no Senhor e não no nosso próprio entendimento. Cuidado, a gente tem uma tendência em achar que nós sabemos mais do que o Senhor, que nós sabemos mais do que a palavra, que nós sabemos melhor sobre a nossa vida, né? E isso é um engano, um auto-engano. Então, não confie no seu próprio entendimento, mas confie no Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, reconhecer ao Senhor em todos os teus caminhos, né? O Senhor deve estar relacionado com a minha vida espiritual, obviamente, os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha vida física, né? A lei do Senhor, os mandamentos, o Senhor deve estar relacionado às nossas escolhas, às nossas decisões em relação às finanças, ao dinheiro, a parte econômica, como a enfim, a criação de filhos para os que têm filhos, relacionamento conjugal para os que são casados, tudo, em todos os caminhos, nós devemos reconhecer o Senhor, priorizar o Senhor, temer ao Senhor, né, honrar o Senhor. E Ele endireitará as tuas veredas. Então isso é interessante, porque nós achamos que coisas na nossa vida não tem mais conserto, mas há conserto sim, né? Ele endireita as nossas veredas, os nossos caminhos mais estreitos, Ele endireita. O Senhor é poderoso para isso. Agora os versículos 7 e 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. O que é que nós aprendemos aqui? É um pouco a ideia dos versículos anteriores, 6, 5 e 6, mas de uma outra maneira. Então, não seja sábio, sejas sábio aos teus próprios olhos. Não confie no seu próprio entendimento. Não ache que você é mais esperto. Né? Tem aquela coisa do chique esperto, né? No contexto português. Né?
no contexto brasileiro, para os meus irmãos brasileiros, dá o jeitinho brasileiro. Não seja assim, não faça isso. O que a gente deve fazer é temer ao Senhor e apartar-se. Nós devemos nos apartar do mal, temer ao Senhor e nos apartarmos do mal. Por exemplo, se você enfrenta uma situação em que você corre o risco de fazer algo que não agrada a Deus, não tenta ser sábio aos teus próprios olhos. Ah, não, eu vou conseguir, eu sou forte, eu sou sábio, eu vou enfrentar isso. Não, não, não. Teme ao Senhor e se afasta do mal, né? Fica longe dele, fica longe daquilo. Então é assim que nós devemos enfrentar as dificuldades. Não achar que a gente consegue com nossa própria sabedoria, mas nós devemos temer ao Senhor, honrar ao Senhor, pensar no Senhor. Devemos nos afastar de todo o mal. Consequência direta disso, versículo 8, isso vai ser remédio, né? Aí tem metáforas, os estudiosos, intérpretes das Escrituras acreditam que são metáforas para falar sobre o corpo e a alma. Né? Remédio para o teu umbigo é remédio para o teu corpo, isso vai fazer bem a você. Medula para os teus ossos pode significar refrigério para a alma. Isso vai fazer bem ao seu corpo, isso vai fazer bem à sua alma. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Muitas pessoas usam esses versículos hoje de forma distorcida, não é? A falsa teologia da prosperidade muitas vezes usa esse texto para dizer, falar, tentar ensinar a riqueza material para as pessoas. Aqui nós aprendemos, isso não é uma promessa, isso é um provérbio, uma sabedoria sobre a nossa vida. Aqui nós aprendemos sobre a primícia, né? As primícias, a maneira como nós devemos honrar o Senhor. Nós não devemos entregar ao Senhor aquilo que nos sobra, mas aquilo que é o mais importante, as primícias. Né? Aqui nós aprendemos sobre o princípio pelo qual é edificado a doutrina dos dízimos e das ofertas. Nós devemos entregar ao Senhor as primícias da nossa renda. Quando nós entregamos, as pessoas muitas vezes entregam ao Senhor aquilo que sobra. Aí usam aquele versículo da viuvinha, que deixou lá algumas moedinhas. Então, ele tem lá umas moedinhas a sobrar e entregam aquilo. Mas o texto bíblico diz que as moedas da viúva era aquilo mais precioso que ela tinha. Aqui está a dizer que nós devemos honrar o Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Esse é o princípio bíblico. E como consequência, nós teremos uma vida cheia de alegria, cheia de paz, cheia dos cuidados do Senhor. Né? Os celeiros abundantes, está falando dos modelos, né? Onde as pessoas tiravam a sua renda na agricultura naquela altura, os celeiros e lagares. Então, uma abundância do Senhor vem. Isso não quer dizer que você vai ter sempre tudo abundante. Não. Né? Tem tempo para todo propósito. Na vida do cristão tem dias melhores e dias mais difíceis. Mas nós teremos de forma abundante os cuidados, a presença do Senhor e a ausência de necessidade. Porque Ele supre. Aí é uma promessa, que Ele supriria todas as nossas necessidades. Então pense nisso. Né? Honrar o Senhor. Esse é o princípio ensinado aqui. Então chegamos agora aos nossos dois últimos versículos, versículo 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes ou aborreças da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. É claro, então, nesses dois versículos, a disciplina do Senhor. O Senhor Deus disciplina os seus filhos, né? Ele repreende, ele disciplina os filhos, porque ele ama os seus filhos, assim como o pai quer bem aos seus filhos. Isso não deve nos deixar aborrecidos, não é? Enfadados, Senhor, tal, tristes. Não, não. Nós devemos compreender as disciplinas, passar, né? Vamos ficar, obviamente,
Ninguém gosta de receber disciplina, mas devemos nos alegrar em entender que, no fundo, Deus nos quer bem. Se Ele está nos disciplinar, é para nos ajudar, para nos abençoar, para nos aperfeiçoar, para moldar o nosso caráter, porque Ele tem algo sempre melhor para nós. Então Deus disciplina sim, Deus disciplina os seus filhos. Não necessariamente a consequência direta dos nossos pecados. Às vezes sim, como acontece, como nós fazemos com os nossos filhos. Mas às vezes nós passamos por lutas, dificuldades. Deus está fazendo isso para o nosso bem, para o nosso bem. Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Então vamos aplicar à vida as aplicações do nosso estudo de hoje. A primeira aplicação, de acordo com a nossa revista, podemos aprender desses versículos, é que a vida do cristão, do crente, é caracterizada pela integridade, né? Falamos sobre a fidelidade, a, a fidelidade, a honestidade, a lealdade, são valores, né? Que devem ser vistos na vida do cristão, do crente. Depois, confiar em Deus leva a uma vida renovada, traz saúde, né? Para o nosso corpo, para a nossa alma. Terceiro, Deus providencia a vida daqueles que o honram, ou seja, Deus está a cuidar quando nós honramos a Deus com as primícias, né? Nosso dinheiro, fruto das nossas fazendas, do nosso trabalho, devemos honrar a Deus e nós temos a providência do Senhor, né? Na vida daqueles que o honram. E por fim, devemos aprender com a disciplina de Deus, sabendo que é um ato de amor. Deus disciplina todo aquele que lhe ama, assim como um pai disciplina e quer bem aos seus filhos. Essa então foi a nossa segunda lição dessa revista, que fala sobre provérbios e cantares, não é? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estudar não só na IBD, como nas mensagens, nos sermões, nas pregações, esse livro de Provérbios. Vamos falar sobre sabedoria do ponto de vista bíblico. Então eu peço a você que faça a leitura de todo o livro de Provérbios e coloque o seu coração nisso. Vamos tentar aprender de que maneira o Senhor quer nos ensinar através da sua palavra sobre sabedoria no nosso dia a dia de forma prática. Que Deus abençoe a todos. Um bom domingo, em nome de Jesus.